Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, abraça ela, diz sim, porque se chegou para você, é porque você dá conta. E neste episódio, um episódio extremamente especial, muito importante aqui, tanto para o Ela Dá Conta como para mim, enquanto mentora de mulheres, né? Hoje estamos aqui em comemoração a um dia muito especial, ao Dia da Mulher. E para celebrar este marco, né? Nesse dia, eu não tinha, gente, como não receber essa mulher, que é uma mulher extraordinária. Uma mulher que eu admiro muito, acompanho bastante o trabalho dela. E eu tenho certeza que ela tem uma palavra para você neste dia, nesse encontro. Micaela Ferreira, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Que lindo! Olha, que apresentação! Que bom pelo convite. Eu fiquei super feliz. Para mim é uma honra, é uma alegria dividir um pouquinho da minha experiência, da minha intimidade com Deus, né? Também. Que eu sei que a gente vai falar disso também. Sim. É uma honra, eu estou muito feliz e fico mais feliz ainda. Eu digo, Senhor, obrigada, porque um dia eu escolhi colocar o nome Extraordinária, porque todo mundo fala esse nome. Aí eu chego e fico com aquele ego já amaciado, é muito bom. É bom quando a palavra conecta, né? Graças a Deus, Senhor. Obrigada, mas eu agradeço, Aline. Seja muito bem-vinda, Micaela Ferreira, que tem um projeto, né, Mulheres Extraordinárias. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Ela é formada em administração de empresas e estudante de um curso, viu, Micaela, que eu tenho muita vontade de fazer, que é psicologia. Os 3 pilares que ela traz na sua apresentação é autenticidade, posicionamento e transformação. Então, temos muito o que conversar aqui nesse encontro de hoje, que é em comemoração ao Dia da Mulher. Micaela Ferreira, o que é ser mulher para você? Ai, olha, na verdade, é tão fácil, ao mesmo tempo tão difícil definir, né, o ser mulher. A gente estava conversando mais cedo aqui, né, porque não estava gravando, mas eu vou contar, porque eu já sou não tem edição aqui. A gente estava falando sobre a dificuldade, muitas vezes, que a gente encontra nesse meio digital, principalmente do empreendedorismo feminino, muitas vezes de você viver a feminilidade. Verdade. Né? E eu te digo, Aline, com toda a segurança, que para mim hoje, ser mulher nada mais é do que um dos grandes presentes de Deus. Ser mulher é saber descansar. Isso é muito difícil, porque assim, enquanto o mundo prega que você tem que fazer e acontecer o tempo todo, toda hora, Deus nos convida para o descanso, principalmente nós, mulheres. Se a gente buscar mais esse conhecimento em Deus, a gente vai ver que é isso que Ele nos ensina, e é exatamente isso que a gente não faz. Né? Quase nunca a gente não sabe descansar, a gente quer muitas vezes dar conta daquilo que não nos cabe dar, né? A gente tem que dar conta daquilo que de fato vem para nós, muitas vezes como um presente de Deus, uma oportunidade para Deus desenvolver e forjar o nosso caráter. Isso é muito importante, mas tem coisas que não é para a gente dar conta não, mas a gente quer abraçar de todo jeito. E a gente não aprende a descansar. Então, acho que hoje o ser mulher nada mais é do que você aprender e você poder experienciar o descanso em Deus. Né? Isso, para mim, é divino. E eu tenho aprendido isso, né, com o tempo. Não é fácil. Eu sou uma mulher, assim, que eu não... Assim, minha família é uma família absolutamente normal, no sentido de não ter sido... criada em berço rico, né? Nada disso. Então, eu... Batalhou e batalho, né? Sim. Graças a Deus, nunca tivemos dificuldades, momentos de altos e baixos, acho que como a grande maioria da população, mas eu sempre corri muito atrás das coisas. Então, eu não sabia desfrutar do descanso, sabe? É muito difícil. Para mim, era muito difícil, eu estou nesse processo de transformação. Então, para mim, ser mulher é isso, é entender que Deus nos convida ao descanso. Essa palavra, assim, para mim, né? Porque tudo aqui acontece ao vivo e sem filtro, né? Como eu sempre gosto de dizer. E você já tocou numa palavra muito forte, Micaela, porque eu falo muito que o grande desafio hoje é o silêncio. É você entender o que é ruído, o que é informação e o que você faz com essa informação. A gente tem conversado muito, eu sou professora e eu falo muito em sala de aula. Hoje, o nosso grande desafio não é ter acesso ao conhecimento. Hoje você tem conhecimento na palma da mão, vocês estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo, seja lavando uma louça, seja no escritório, seja no trânsito. E essa informação está chegando para vocês.
Mas qual é o grande desafio? Eu saber interpretar o que é meu. Você falou assim, faz super sentido. O que é para mim, de fato. E entender o que é que eu faço com essa informação. Então, eu acredito que essa identificação do que é ruído, o que é pra gente, o que não é. Nossa, já vem um insight aí super poderoso. Amém. Que bom, fico feliz. E deixa eu te contar, Micaela, você tem um projeto, né, de mulheres extraordinárias. E a gente estava conversando agora que eu não me iniciei, né, no universo do empreendedorismo feminino com esse olhar. Nossa, eu vou cuidar das mulheres, eu vou ensinar, vou ajudar e contribuir na jornada delas. A gente só começou assim quando a gente identificou que uma boa parte dos nossos alunos eram mulheres. E que essas mulheres, querendo ou não, elas têm aquela inspiração, né? Nossa, Aline, eu quero chegar onde você está hoje. Nossa, essa característica aqui se conecta com a minha, esse seu discurso e tal. Como que começou esse projeto para você? Ai, gente, só são 40 minutos? O tempo que você tiver aqui com a gente. Porque eu vou lhe dizer, na verdade, quando eu falo de mulheres extraordinárias, não é que seja um projeto em si, eu vou te explicar, porque às vezes são muitas informações, né? Exatamente. Mas eu vou te explicar. Na verdade, assim, quando eu pensei em direcionar a minha narrativa para as mulheres, em nenhum momento eu pensei em criar algo chamado Mulheres Extraordinárias. Tipo, eu vou criar um projeto, eu vou criar um curso, Não. Mas eu já vi o final, entende? Eu não sabia o que eu ia criar, eu sabia o que eu queria ver ao final. Então, era tipo assim, eu não sei ainda, isso eu tô falando como começou. Eu não sei o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou ensinar, se é que eu vou ensinar, se eu vou escrever, não tinha nada. Sim. Mas eu sei que eu quero ver e ser uma mulher e ver mulheres extraordinárias. E quando eu falo extraordinária, é muito fácil. Porque a gente vê essa palavra ser extraordinária como se fosse algo de outro no mundo, mas nada mais é do que além do ordinário. Ou seja, aquela vida medíocre. Não, eu quero poder viver uma vida acima do ordinário. Isso se chama extraordinário. Então, eu quero ver e ser essa mulher e ver essas mulheres que façam e que são além do ordinário. Porque eu sei que, no fundo, a grande maioria quer isso. Mas pelo sacrifício que precisa ser feito para ser isso, muitas não são. Né? Elas desanimam no caminho. Isso. E então, quando eu estava entendendo o que eu queria fazer, porque eu trabalhei durante muitos anos com casamento, né? Eu era blogueira de casamento antes, aí mudei completamente, assim, um direcionamento muito forte do Senhor para minha vida. E eu não sabia, eu só falava assim, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar, mas eu entendo que não é aqui que o Senhor quer que eu esteja. Eu vou obedecer, mas eu não faço ideia de como. E foi muito doloroso o meu processo, né? Nesse meio de transição, que eu não tive nenhuma preparação financeira, e eu não creio que Deus nos tira de um lugar e nos coloca em um deserto a troco de nada, né? Mas eu creio que tem pessoas que Deus permite paraísos e outras pessoas deserto. Eu creio nisso, mas não para o mal, porque a própria palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu fui para um deserto. Porque, assim, eu passei por um processo de divórcio, eu passei por um processo de reposicionamento profissional, mudança de cidade. Eu morei em Salvador muitos anos. Fiz o meu nome dentro da minha área de casamento em Salvador. Então, eu tinha feira, eu tinha loja, eu tinha um blog. Era completamente diferente a minha realidade. E quando eu vi as coisas começando a mudar, eu falei, gente, o que é isso? Né? Eu não entendia o que era. Então, quando eu me reposicionei, eu perdi... Não vou dizer muito dinheiro, porque hoje não é muito, né? Porque hoje você ganha milhões assim, no discurso da internet, né? Mas eu perdi a minha estabilidade, entre aspas. Eu perdi clientes, eu perdi momentaneamente a paz, que, de certa forma, o dinheiro traz, as contas pagas trazem, né? Que o seu conforto na casa traz. De conforto, né? Você tinha reconhecimento, você tinha uma referência, não teria dado. Sim. E aí eu fui mudando aos poucos, né? Então, quando eu me reposicionei, que ainda não foi para um lugar concreto, mas só o ato de sair já é uma mudança, então é uma reposição, né? Uma saída de posição. Eu estava assim, sem saber, eu falava assim, Senhor, eu me lembro que eu me ajoelhei na sala da minha casa, né? Que eu morava só na época, e eu chorava, Deus, eu falava assim, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não estou confortável, eu sempre fui uma mulher que corria atrás das coisas, que tinha o meu dinheiro, que tinha a minha independência.
E não tá legal, eu tô sofrendo. Eu falava, Deus, eu tô sofrendo, eu não sei o que é que eu tenho que fazer, né? E fala, né? Sim. Porque assim, a gente pede muito uma resposta, né? Me mostra, me fala. E às vezes a gente quer que Deus faça assim, querida, abre aí do celular, eu vou te mandar um zap. E ele vai botar ali, ele não vai fazer isso. Que você vai abrir a mensagem. Engraçado, eu lembro uma vez que, só te atrapalhando rapidinho, Micaela, eu tava no culto uma vez e o pastor disse assim, vocês esperam que sempre tem uma resposta. Então você abre o Instagram, tá vendo? Isso aqui é Deus falando. Você abre é um sinal. E muitas vezes é o silêncio, né? É o silêncio. E para mim foi, assim, muito desafiador. Então, nesse meu reposicionamento, foi quando eu disse assim, eu quero mais do que isso, eu quero viver mais do que isso. E eu sabia que era Deus me mudando. Eu não sabia o que ele queria, mas eu sabia, pela promessa que ele dava na sua palavra, que os planos dele para nós são perfeitos, são bons e são agradáveis. Mesmo que eu não soubesse naquele momento. E aí eu comecei a fazer pequenas mudanças. Eu fechei alguns contratos, né? Fechei alguns contratos no sentido de finalizar. Sim, eu né? encerrei, né? Encerrei. Alguns contratos, eu não segui em frente com o que eu fazia na época de casamento, e aí eu fui mudando. A torneira foi fechando. E aí, nesse período, eu disse, não, eu vou escrever algum e-book, eu vou vender alguma coisa, eu precisava de renda. O meu foco era esse. E eu acho, assim, que na grande maioria das vezes, quando nós, principalmente mulheres, né, com essa narrativa e com esse discurso tão gritante do mundo que você tem que ser a dona da sua vida, né? É isso que o mundo prega. Você tem que ser a dona da sua vida. Eu não sei nem se isso vai ser positivo pra você, mas creia, minha irmã, vai ser. Tipo assim, você tem que ser a dona da sua vida. Deus não fala isso. Mas eu acreditei nisso. Você tem que ser independente, tá? Qual é o limite da independência que não entra na autossuficiência diante de Deus? Não é? É tipo assim, eu sou independente a ponto de não precisar de Deus? Não, Então, assim, eu fui desconstruída no meu reposicionamento. Porque era essa daquilo visão que você acreditava, né? Isso, porque era essa visão que muitas pessoas tinham de mim. Poxa, Mica, eu sempre fui muito ativa, então eu empreendi muito nova, eu tive minha independência muito nova, eu casei muito nova. Então elas começavam a dizer, poxa, Mica é muito independente, ela é retada, ela vai, ela faz, e Deus diz assim, vai, que o papai vai te tirar daí. Era tipo isso, sabe? Eu só, vamos embora. Vamos seguindo, Vamos seguir, vida que segue. Então, pra mim, eu sempre digo que o meu reposicionamento primeiro foi interno. Foi Deus fazendo um rebuliço na minha vida e eu não entendia. E quando eu comecei a mudar algumas coisas, eu entendia que Deus estava fazendo comigo por conta de Aline, por conta de Rebeca, por conta de Paula, por conta de Carla, que em algum momento iria cruzar o meu caminho. Né? Ontem mesmo eu estava no médico e na recepção tinha uma menina. Eu estava lá esperando para ser atendida, ela na dela, eu na minha. E aí eu fui para o consultório, depois eu voltei para a recepção. Ela foi para o consultório do outro médico, depois ela voltou para a recepção. E ali ela começou a perguntar alguma coisa, e eu respondia, o papo começou, resumo, ela tem meu WhatsApp, já falei com ela hoje, inclusive. E ela saiu assim, eu não sei porquê, mas foi Deus que colocou você aqui para falar comigo, porque hoje de manhã um amigo meu falou isso, e você tá falando isso. E ela trouxe coisas, assim, que eu lembrava do que eu tinha vivido, e eu comecei a falar para aquela mulher, eu falei, Deus, vai devagar, né? E aí eu começava a falar para ela, e ela, aí a médica, né? Fulana, eu já vou, eu adorei você. Você me mandou WhatsApp, eu falei, lógico, ali era uma vida. Então, assim, quando eu digo assim que nós, mulheres, extraordinárias, é você enxergar além do ordinário, que é o que Deus tem para nós. Mas é muito difícil essa narrativa hoje. No mundo que a gente vive. É difícil, mas eu acredito muito, Micaela, que se faz necessário com mulheres corajosas. Né? Com mulheres corajosas que eu digo que sai do senso comum. Eu sempre questiono muito, enquanto mulher, humana que somos, né? Se esse é o caminho. Porque, querendo ou não, você tem uma forte influência dos fatores externos. Existe uma influência, aquela que você escolhe, que é a seletiva, e existe a influência, que é aquela que você recebe de forma espontânea. É quando você liga, por exemplo, uma televisão e você tem lá um noticiário super negativo às 6 horas da manhã. Aquilo foi não intencional, né? Chegou até você. E a gente precisa sempre se questionar. Isso que eu tô acreditando faz sentido? Será que a gente não tá indo para o senso comum? Como que eu faço para questionar, né? Questionar o pensamento crítico mesmo. E eu falo muito, tanto que o Ela Dá Conta, ele surgiu com esse discurso que eu ouvia muito. Como você dá conta, Aline? Olha,
eu não dou conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta de tudo aquilo que a gente diz sim. E aí ainda vem uma segunda fase. Quais são os sims que você está dizendo? Que faz sentido para você, que está realmente conectado com aquilo que você quer alcançar, ou com o teu caminho, ou aquilo que é distração para você. Porque existem tantas, né, Micaela, oportunidades no mercado, que hoje a tecnologia ela trouxe muito essa aproximação, essa conexão, mas ao mesmo tempo ela trouxe muitas pessoas distraídas. Sim, muito. Porque a gente tem dito sim para muita coisa que nem faz sentido para você. Então, eu não sei se você escuta muito isso com as suas alunas, mas tem alunas que chegam para mim e dizem, professora, é o seguinte, eu trabalho com carreiras, né? Então, vem todas aquelas ideias delas. Aquelas fantasias, muita gente. E a gente precisa estruturar e colocar no papel. E ela, professora, é porque eu estava pensando, e aí eu vou fazer isso aqui, e aí eu também queria fazer isso aqui. E aí eu vou organizando, né? Eu disse assim, ó, vem cá, vamos focar nisso? Talvez isso aqui seja o teu plano B, talvez isso aqui seja daqui a 2 anos, então não faz sentido a gente... Mas pensa que é uma construção para te moldar e te trazer até aqui. Eu ouvi um podcast uma vez, Micaela, sobre a parábola dos talentos, que falava-se muito o seguinte, Deus ele quer que você esteja preparada para receber aquilo que ele te dá, que ele quer te dar. Que ele já preparou para você. Que ele já preparou, só que muitas vezes a gente espera receber para se preparar, ou simplesmente a gente quer algo que a gente não está preparado para aquilo. Então, seja um contrato no âmbito empresarial, seja um filho, seja o desligamento na empresa no qual a mulher está e ela quer empreender, em muitos momentos essa mulher não está preparada, mas ela quer aquilo. E por que você quer? E aí a pessoa muitas vezes não tem a resposta. Isso verdade, acontece com vocês também. Isso é muito comum mesmo. E assim, uma das coisas que eu sempre falo, e quando eu digo sempre, nossa, eu me vejo assim um pouco meio que lutando sozinha nisso, porque para mim era muito difícil não falar, é orientar essas mulheres a desenvolverem esse relacionamento com Deus, porque a vida é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu digo assim, eu hoje tomo decisões, eu hoje executo. As pessoas acham que vida com Deus é uma vida mole, né? Porque ela é bem assim, né? Com Deus. Aí imagina que eu sou aquela Tudo mulher leve. que vive ajoelhado o dia todinho, que não faz nada. Que Na inércia. Eu falo, não, gente, muito pelo contrário. Eu acho que justamente por isso é que eu tenho que fazer. Porque ele é o próprio fazer. Se a Bíblia diz que ele faz todas as coisas, tudo é por ele, para ele, por meio dele, eu enquanto filha, vou ficar fazendo corpo mole, né? Não faz sentido, na narrativa não combina. Mas a forma como a gente busca a direção é muito mais assertiva, mas a gente muitas vezes não quer. Eu não quis muitas vezes. Então, essas mulheres que chegam para mim, que falam assim, ai, Mica, eu quero fazer uma transição de carreira, ou Mica, eu queria tanto aparecer mais no digital, eu queria tanto fazer tal coisa. Eu vejo muitas vezes que, sim, não estão preparadas para aquele outro nível, para aquele outro momento. Isso aconteceu comigo. Quando eu estava no meu reposicionamento, eu estava focada em ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu não tinha mais recursos financeiros, né? Foi quando eu comecei a fazer de uma forma muito amadora, e-book, e vendia lá no Mercado Pago. Foi experimentando, né? Sozinha. Fui lá no Mercado Pago. Eu me lembro que eu pedi para um amigo meu diagramar o meu e-book. Ele me cobrou um valor que, para mim, era surreal na época. E eu falei assim, eu topo, mas eu posso te pagar depois? Me dá tipo 15 dias, porque eu falei, com o dinheiro que eu vender, eu pago a ele. Ele falou, ok, pronto, vendi, paguei. Eu fui fazendo assim, mas eu queria outras coisas, eu queria, né, tudo tão mais rápido, porque é muito doloroso determinados processos. Mas eu não estava pronta para viver. Eu não estava pronta para viver um novo relacionamento, eu não estava pronta para viver uma nova fase independente, né? Eu não estava pronta, e Deus foi me trabalhando dentro do processo. Então, eu morava só, depois do meu divórcio, ele me tirou e eu voltei para casa de papai e mamãe. E eu vou lhe dizer, gente, nossos pais vão continuar reclamando das mesmas coisas, mesmo depois de anos, tenha certeza. Eu digo assim, gente, eu tinha 7 anos, eu tô com 33, vocês ainda estão reclamando dessa mesma coisa. É impressionante, eu passei anos fora, eu voltei, vocês reclamam da mesma coisa. Reclamam da mesma coisa. E eu fui me adaptando, Deus foi
trabalhando dentro de mim. Para quê? Para me preparar para aquilo que ele já havia separado. Então, às vezes a gente acha que Deus só se preocupa com a nossa vida espiritual ou com a nossa saúde, mas que ele não se preocupa, por exemplo, com o nosso trabalho, ele não se preocupa com a nossa saúde financeira, Sim. ele se preocupa sim, por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é dele, as riquezas vêm dele. Então, se a gente não sabe administrar as riquezas que ele nos dá, nós estamos fazendo uma péssima administração do que é dele, ele vai cobrar isso. Então, assim, são não coisas é nosso, que né? não é nosso, são coisas tão pequenas que a gente não percebe, que para toda decisão a gente precisa consultar quem de fato já viu o nosso futuro. Eu digo, gente, que loucura! Se você vai para uma prova e essa prova tem você sabe a pessoa que tem um gabarito e essa pessoa pode te dar o gabarito. Veja, não é ilegal, tá? Hoje é. Mas assim, só na minha ilustração, tá? Sim. Por favor, ninguém recorta isso e diz, olha... Produção, ó, não pelo faz amor de esse Deus, não recorte. faz isso não. Mas é assim, imagina, você tem uma prova importantíssima para fazer e você tem acesso legal à pessoa que tem o gabarito e essa pessoa diz assim, é só tu me pedir, eu vou te dar. Você não vai atrás dessa pessoa? Lógico que vai. Sim. A mesma coisa é Deus. Ele escreveu a nossa vida, todos os nossos dias, ele sabe exatamente o nosso futuro, porque foi ele que fez, mas a gente não pergunta. Porque a gente acha ou que ele não vai responder, a gente nem testa, muitas vezes, ou que a gente não vai gostar, o que é uma grande cilada do inimigo, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não tem como o nosso futuro ser ruim. Eu vejo muitas mulheres presas ao passado e eu digo, se você é presa ao passado, é uma forma indireta de você dizer a Deus, eu não acredito que você tem algo melhor para mim. Uma mulher presa ao passado é isso. Anota a produção. Mas não é? É isso. Uma mulher que vive presa ao passado está dizendo para Deus de uma forma indireta, eu não confio que você tem algo melhor para mim. Eu prefiro estar com o que eu já vivi. Então, são coisas tão pequenas que eu digo, dentro do empreendedorismo feminino, eu não escuto isso, mas eu não posso ficar calada, porque é nisso que eu creio. Claro. Então, quando eu via mulheres, para mim, dizendo, eu quero fazer isso, eu dizia o quê? Eu vou ensinar, óbvio, eu sei o caminho técnico. Mas eu não posso omitir o comportamental. Claro, eu não posso omitir o espiritual, porque para mim foi essencial. E nem é combinado, viu, Micaela? Porque, assim, eu trabalho com mulheres, como eu te falei, né? Nós temos um público bem maior de mulheres contadoras que vêm de um campo muito técnico. E eu sempre fui da base de humanas, sempre fui da área de pessoas, de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de comportamento. E aí, eu lembro muito, assim, fortemente, um grande parceiro meu, que eu também estive nesse ponto de flexão, que eu tinha muito conhecimento na área técnica, mas eu olhava todo mundo falando aquilo e eu dizia assim, cara, não é pra mim, eu não pertenço mais a esse lugar, sabe? E eu lembro que um parceiro disse assim pra mim, alinhar, não sei, você falar de inteligência emocional, de produtividade, autoconhecimento, para um nicho que talvez não valorizem isso. Eu disse, olha, faz muito mais sentido eu levar esse olhar humano para uma área que não conhece, mas é porque talvez não tenha tido acesso, nunca tenha priorizado isso, do que eu viver com reconhecimento, com a notoriedade em algo que não me encaixa mais. E aí, mais uma vez, entra naquela tecla, né? Existe um pouco de ousadia e de coragem nisso. E principalmente de fé, né? De que aquilo vai dar certo, vai por esse caminho. E aí eu queria te fazer uma pergunta bem mais íntima, Micaela, nesse não sei ponto. Se eu vou responder. Eu acho que assim, a gente está se conhecendo agora, né? A gente bem mais íntima nesse ponto, dizer assim, quando que começou a gerar esse incômodo, sabe? Porque eu falo isso para o empreendedorismo, eu digo assim, olha, essa cadeira que começou a te incomodar, talvez é porque ela já tenha ficado pequena para você, a questão da preparação. Então, existiam outras pessoas querendo ocupar esse espaço e você expandiu, você evoluiu, você cresceu e talvez ela tenha ficado apertada. Quando que esse ponto de inflexão começou? Quando que você, como você falou, né, era na área de casamentos e aí você ficou nesse questionamento interno dessa sua conexão com Deus? E quais são os sintomas, quais são os sinais de que você começou a gerar essa inquietação? Mulher, vocês estão preparadas, lindas, para saberem? Porque, veja, se vocês estiverem, glória a Deus. Se não, glória a Deus também, porque ele vai usar, né? Veja só. É muito engraçado essa resposta e é muito boa essa sua pergunta, porque talvez, eu acredito que muitas mulheres possam estar vivendo esse momento e não sabem que é este momento. E talvez eu te ajude a entender. Veja, quando eu estava me reposicionando, e aí eu vou dar uma resposta agora geral e depois eu explico. Como é que a gente sabe que está na hora de mudar ou que Deus tem algo novo, etc e tal? Não vou generalizar, porque nem todo mundo vai entender, mas digamos que
vai chegar uma hora que você não vai entender, porque o que tinha para dar certo não tá dando mais. Ponto. Então, tem coisas que às vezes você olha e diz assim, não é possível, gente. Vai, Tinha tudo. tudo perfeito, tinha tudo para dar certo. Aí você deu errado a primeira vez, aí você vê, não, mas é a perseverança. Faz parte. Faz parte do processo, eu vou lá, eu vou lutar, vou me lascar todinha, mas eu vou. Aí você, puf, vai de novo e dá errado. Aí você, gente, não é possível. Até que o seu coração começa a dizer, opa, que não é o coração, é o Espírito Santo, né? Começa a dizer, opa, aconteceu isso comigo no meu evento de casamento, o meu último evento. Eu fiz 3 edições de uma feira, eu tinha uma grande feira de casamento em Salvador, que era a cidade que eu morava. A primeira edição foi um sucesso absoluto. Ninguém acreditava que poderia dar certo e foi incrível. A segunda edição foi mais incrível ainda. A terceira edição foi um fracasso. E foi aquela edição assim que eu tive ideias muito boas que eu compartilhava. As pessoas falavam, como é que tu pensou nisso? Eu falei, eu não sei, mas acho que vai ser muito bom. Confiante, né? Meu ego, assim, tudo... E eu me lembro, assim, de verdade, eu creio que Deus é misericordioso demais. Mas era uma fase que eu não tinha aquele relacionamento com Deus que eu tinha quando eu o conheci. Eu sou cristã desde os 6 anos de idade. Aos 12, 13, era super atuante na igreja, cantava. Não canto hoje mais, nem adianta, não vou cantar na peça. Por favor. Não. Eu sempre fui muito atuante na igreja, com os jovens, etc e tal. E aí eu casei, aos 23 anos. Quando eu casei, e primeiros anos de casamento, continuando na igreja e tal, e depois esfriou, né, a relação com Deus. Você vai se distanciando. Total, né? foi mudando muita coisa. Enfim, resumo da ópera, Micaela, enquanto mulher, mais fria espiritualmente. E quando nós estamos frias espiritualmente, quando nós estamos distante de Deus, nós estamos muito mais vulneráveis para o pecado, que é aquilo que de fato nos separa de Deus. É o pecado. Foi o pecado que fez com que Cristo viesse e morresse por nós. Então, eu estava assim, tendo comportamentos que hoje eu digo assim, não me orgulho deles. Eu não dava o testemunho que eu sei que Deus gostaria que eu desse. Não eu, Micaela, mas todas nós. Eu digo assim, Deus, não é que Deus tem uma regra, seja assim, mas ele tem princípios. E são muito claros na Bíblia, os princípios dele para nós. Só que eu não estava seguindo mesmo. É tipo assim, nem eu me reconhecia depois. Eu falava, gente, eu tô meio... E você vai negligenciando, né, muitas vezes. Muitas coisas. Então, eu me lembro perfeitamente que o meu processo da feira, da última feira, eu tava assim, foi horrível. Foi horrível emocionalmente, nos meus comportamentos, na minha forma de pensar, nas minhas prioridades. E a feira toda foi um fracasso. Mas Deus foi tão misericordioso, porque ali ele falou tremidamente ao meu coração. É como se dissesse assim, já deu. E eu tinha sonhado um tempo antes de algumas mudanças que eu viveria, mas para mim não fazia sentido. Eu falei, mas por que eu vou viver isso? Porque... Se aqui tá dando certo, às vezes. Eu ficava meio assim, né? Beleza. E aí, eu disse, não, eu vou parar com isso. Eu me lembro, eu tinha uma equipe de 6 pessoas no blog, eu chamei a minha assistente na época, a gente tava no camarim lá da feira, e eu falei para ela, eu falei assim, Laís, eu não vou fazer mais essa feira. Não vou fazer mais, eu não vou mais trabalhar com blog, eu não vou. E ela falou assim pra mim, o que você fizer vai dar certo. Não, e ela disse, o que você fizer vai dar certo. Pode não é rápido, né? Claro, mas é tipo assim, um processo, vai fazer, né? E a gente confia e tal, beleza. Foi nesse período que eu não sabia pra onde ir. Esse foi o meu primeiro reposicionamento. E o meu coração estava frustrado por algo que não deu certo. Então, esse é um ponto. Como é que a gente entende que quando você tem tudo para dar certo e não dá uma vez, não dá 2, não dá 3, às vezes é Deus dizendo assim, tu quer mais o quê? Tu quer que eu desça um raio na tua cabeça? Né? Eu lembro que tem uma frase que diz assim, você tem que entender o que é perseverança e o que é teimosia, né? O que é teimosia, exatamente. Então, esse foi o primeiro. O segundo já foi mais simples, médio, né? Por quê? Porque foi Deus me preparando. Deus é lindo demais. É verdade. Porque assim, quando eu saí do mercado de casamento, Deus não preparou a minha vida profissional, que normalmente é o que a gente quer. Deixo de trabalhar aqui, vou trabalhar em outro lugar. Deus fez assim pra mim. Você vai deixar de trabalhar aqui e eu vou trabalhar em você. Ponto. Foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele já estava me preparando para um lugar que eu estou começando agora. Você tá vendo essa mica aqui, mas não é essa aqui. É essa, entendo, tá, gente? Calma, é essa, mas não é essa. Essa é uma versão 2.0. Eu estou sendo lapidada pelo Senhor ainda. Eu estou num processo extremamente doloroso. Extremamente doloroso ainda. E quando eu me reposicionei, eu comecei a falar para mulheres.
né? Tipo, todo mundo viu que eu tinha me divorciado, que eu tinha mudado de cidade. E aí ela voltou para Recife, ela não trabalha mais com um blog. Caramba, a amiga se separou. Então foi tudo junto. Aí eu comecei a falar, compartilhar. Autoestima, divórcio, e todo mundo começou a engajar e eu achava que era aquilo. Beleza, comecei a falar. E nada dá conta, né? Vingar e eu aos pés de Deus. Porque às vezes Deus faz alguns desertos na nossa vida porque é a única forma que a gente tem de ir atrás dele. Não é verdade? Infelizmente, às vezes, a gente só vai pela dor. Enfim, e aí, nesse processo, eu tava, né? Tipo assim, não, vamos embora. E eu orando, Deus, por favor, me ajuda. Nananana. E aí, eu comecei a falar para mulheres em geral e falava da parte emocional e da parte profissional. Até que um belo dia eu pensei, poxa, eu sou formada em administração, tenho um MBA em marketing e vendas, trabalhei anos com a internet, ganhei dinheiro com a internet. Por conta da internet, criei negócios offline, a feira, a loja. Eu vou falar sobre negócios para mulheres, porque eu faço isso. Na minha vida eu já fiz. Eu tenho amigas que empreendem coisas que eu dei a ideia. Então eu sei fazer isso. Que você ajudou a construir também. Isso, aí eu falei, eu sei fazer isso. Eu pensei, eu sei fazer isso, então eu vou focar nisso. E deixei de falar do lado emocional. Deus é tão maravilhoso que eu acho que ele pensou assim, eu vou fazer você agora construir a sua base. O seu sustento. E foi quando ele começou a me abençoar, e eu crescer. Nessa época, hackearam o meu Instagram, eu perdi o Instagram. Foi um processo. Depois recuperei. E aí ele começou a abençoar. Eu tive ideias de infoprodutos, uma equipe, enfim, e começou. E vendo ainda hoje essas coisas. Só que do final do ano, no ano passado, eu comecei a me incomodar demais, de chorar. Mas era tipo aquele choro de Jonas. Que Deus disse assim, tu vai pra cá. E ele diz, mas eu não quero. Era tipo eu abrir mão, né? Era tipo isso. Eu falava assim, Deus, o Abraão. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus não está pedindo Isaac. Deus estava pedindo a Abraão. É tipo assim, eu quero ver até que ponto tu me amas. Tu me dá teu filho, Abraão. Aquele que tu pediu o tempo todo. Aí Deus viu que o coração de Abraão não tinha Isaac como ídolo. Porque quando Abraão vai para sacrificar Isaac, Deus diz, não é isso não. Então Deus não pediu Isaac, Deus pediu o coração de Abraão. Eu fico toda arrepiada. Porque é isso que Deus fazia comigo. Quando eu estava crescendo, eu lembro que eu fiz um lançamento e eu saí da abertura do lançamento e tudo que eu faço eu gosto de fazer muito bem feito. De me dedicar, de ter ideias e tal. Então, tudo que eu faço, assim, é com essa visão. Detalhes, né? É com essa visão. Eu fiz um lançamento, terminei um lançamento. Juro. Eu entrei no carro. Eu falava, eu tô sentindo de novo aquela coisa. Eu digo, Senhor, não, por favor, Deus. Aí, tipo assim, tu não vai me levantar pra falar outra coisa, não. Não quero. Eu falava, como? E Deus, assim, me deu o livro. Eu escrevia. Aqui, o livro são mensagens diárias, né? Depois eu falo sobre ele. Falei sobre, assim, escrevi o livro, aí terminei de escrever o segundo livro e Deus me falando, e mulheres chegando assim para mim, dizendo assim, olha, eu não sei se você vai aceitar, mas Deus vai fazer isso, isso, isso. E eu via isso na minha vida. Até esse último lançamento, né, que eu fiz, que eu vim incomodada no carro, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu vou obedecer. E aí ele começou a falar muito ao meu coração na vida de Esther, quando o povo estava lá, condenado à morte, Mordecai lá desesperado, está lá, rainha. Aí Mordecai vai até Esther e diz assim, olha, faz alguma coisa. Aí ela diz, olha, mas eu não posso fazer nada, porque o rei não me chama há um mês, e é lei, se eu for até o rei sem ele me chamar, eu posso morrer, a menos que ele estenda o seu cetro de ouro sobre mim, que não é garantia. Aí Mordecai fez, mas tu é judia, não ache tu, que se tu não for, tu vai ficar viva não, tu vai morrer porque tu é judia. Pelo menos se tu for, tu pode não morrer. Quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este que Deus te fez rainha? Na hora, esse versículo veio ao meu coração. Deus falando assim, quem sabe não foi para um tempo como este que eu te coloquei onde tu estás hoje. Mas não é para isso. E eu sabia, eu disse, eu não vou ficar milionária vendendo meu infoproduto de marketing digital. É muito mais do que isso. Tem mulheres que estão sendo iludidas com discursos que Deus está dizendo assim, não é isso. Não é isso. Ah, você não é dona da sua vida. Você não é, tipo assim, essas Coca-Cola toda. Veja, eu tô falando isso no Dia da Mulher, eu tô falando pra mim. Você tá entendendo? É tipo assim, sou eu em você, eu tenho coisas maravilhosas pra você. Você não é essa leoa, você não é. Você é a minha filha, eu é que sou o leão. Em nenhum momento na Bíblia diz que Deus fez a gente leoa. Então são coisas tão pequenas que a gente deixa se convencer, se deixa convencer.
e vai tirando de forma muito sutil a posição de Deus sobre nós. E isso estava me incomodando. Eu estava falando lá coisa para as mulheres e vendendo, e eu dizia assim, eu não acredito nisso. Eu estava falando, eu não acredito nisso. O Espírito Santo assim me incomodando. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu acredito nisso aqui. Nisso aqui para mim já não faz sentido. Você quer ganhar dinheiro com o seu celular? Eu falei, caraca, eu não sei se Deus quer isso para essa pessoa. E é quando você, assim, só complementando, é quando você traz um discurso que não é seu e que você não acredita. Porque você olhou num ponto, e isso é muito interessante para quem está nos ouvindo, você também trabalha com mulheres, e para você eu posso trazer isso de forma muito, muito simples. O dinheiro é consequência. O cliente é consequência. E eu falo muito isso, inclusive, para a minha equipe. O nosso foco, e é engraçado porque elas também se emocionam com essas histórias, Micaela, o nosso foco não é a quantidade, o nosso foco é o que a gente vai fazer com elas. Exatamente. Porque, assim, quando ela diz sim para o nosso produto, para o nosso projeto, ela se sente como eu sendo instrumento para ela, ajudando. E não sou eu, tá? Lembrando, não sou eu. Eu venho moldada por Deus, de fato, para levar essa mensagem para ela, pelo meu dom, pelo meu talento, pelo meu conhecimento, mas para gerar uma transformação. E quando a gente foca nisso, de fato, tudo é consequência. Então, muitas vezes, essas mulheres que estão nos ouvindo, é claro que tem o sustento, a gente precisa, sim. E é como você disse, né? Ele não quer que a gente passe pela falta. Ele quer, sim, acredita, vai chegar, o momento vai chegar. Mas quando você foca não no preço, não na quantidade, não no resultado, não no cliente, você foca na transformação. E isso pode ser você enquanto mãe para o seu filho, isso pode ser você para o seu cliente, eu falo muito isso. Se vocês soubessem, vocês que têm um negócio, né, soubessem o quanto que você pode mudar a vida do empresário, a vida desse cliente, além do produto que você vende, a consequência seria muito maior. Tudo é oportunidade. A vida da gente é muito passageira, é efêmera, no instante passa aqui. Você falou uma coisa que é interessante. Quando você disse assim, não é pelo dinheiro, não é. Não é. E outra, a gente foca muito no dinheiro, e dinheiro é importante. Eu falo sempre, gente, não acha que eu não gosto de dinheiro, não. Eu gosto. Precisamos falar disso, né, Micaela? Para não ser aquilo que, não, ninguém com medo. Não, tem que falar, eu a gente precisa. Trabalho para ter mais. Fico pensando como eu posso potencializar o lucro da minha empresa, como é que eu posso criar Faço tudo, penso tudo nisso. Mas para mim é muito claro que quem faz é Deus. Nosso conhecimento é um instrumento na mão dele. Tem pessoas com tudo nas mãos e não vai acontecer porque ele não quer. Eu falei uma vez com a minha equipe, eu falei assim, eu tava doida para bater R$1 milhão com um lançamento. Eu falei, nossa, eu queria. Só que na hora eu falei assim, mas Deus não quer deixar. Porque ele sabe que se eu batesse, eu não quero sair disso. É tipo assim, eu não vou. Vai ser mais difícil eu te tirar. Por quê? Porque eu gosto, gente. Não é errado, não. É bom. São poucas as pessoas que diriam assim, pô, eu tô faturando 30 milhões por ano. É possível no marketing digital. Claro. 30 milhões por ano. Você não vai conseguir, né? Tipo, você vai ficar... Mas será que não dá para ficar mais um pouquinho? Você vai querer mais. Você vai querer mais. Não é errado querer mais, né? Não é errado. Mas a gente precisa entender que não é sobre nós. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tive um sonho recentemente e eu estava nesse período, né? Eu estava meio angustiada, tipo, Senhor, eu vou falar o quê para essas mulheres? Vou dizer assim, olha só, gente, internet é importante, mas o que eu vou falar? Né? Tipo, e eu simplesmente entendi que eu, enquanto mulher, precisava descansar. É como se Deus dissesse assim para mim, eu vou te dar a direção, descansa, faz o que tu faz, eu vou te mostrar. E ele já está fazendo isso. E eu me lembro que uma vez eu tive um sonho, foi tão interessante, eu estava nessa fase meio, meu coração angustiado. E aí eu sonhei com uma mulher que eu admiro muito, e ela chegava para mim e falava assim, Mica, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, o quê? Ela falava, Deuteronômio 10:14. Isso no sonho. Assim. Nossa, gente! Assim, Deuteronômio 10:14. Aí eu acordei, tipo, Deuteronômio 10:14, Deuteronômio 10, pra não esquecer, né? Tipo, Deuteronômio, porque imagina se eu ler o versículo errado que diz, amanhã morrerás. Eu digo, meu Deus, Aí Deuteronômio 10:14. Aí quando eu abri, mulher, eu falava assim, Senhor, é o Senhor. Dizia assim,
Porque o céu e os céus dos céus pertencem ao Senhor, como a terra, e tudo que nela há pertence ao Senhor. É tipo assim, é tudo meu. É tudo meu. Relaxa. Descansa. Descansa. É tudo meu. Micaela, é emocionante isso, e tô segurando aqui, viu, gente? Porque o desafio da pessoa que tá, da mediadora aqui, é porque elas sabem, né, quem nos acompanha aqui, eu fico ouvindo e aprendendo muito, Micaela. Uhum. E eu lembro muito fortemente, você não saberia isso, né, se a gente não tivesse esse momento, mas Deus prepara tudo. Uhum. Quando você fez uma publicação da foto da janela do seu quarto. Você lembra disso? Nunca esqueci. Uhum. Da foto da janela do seu quarto, que você disse assim, eu só pedia para Deus que dê certo, Uhum. que dê certo. Uhum. E aquilo para mim ficou muito forte, porque quando as nossas alunas nos procuram, elas querem alcançar um resultado que talvez a gente já tenha alcançado, ou uma competência que nós tenhamos e que a gente vai facilitar o caminho delas, mas que muitas vezes nesse recorte das redes sociais, essas mulheres esquecem que nós somos vida real, que nós temos os nossos desafios, os nossos medos, e por tantas e tantas vezes nós iremos passar por fases que a gente vai fazer essa pergunta, a gente vai fazer esse pedido, que dê certo, né? E aí, Micaela, eu queria convidar você, né, para esse momento, para falar para essas mulheres. Eu tenho certeza que esse encontro aqui hoje está sendo, né, uma palavra de transformação para elas. E que Amém. bom que nós estamos aqui nesse Dia Internacional de Mulher, gerando esse momento de preparação para algo muito maior. E para essas mulheres inquietas, por onde começar? Mas não é por onde começar para empreender. Por onde começar para ser uma mulher extraordinária. Para entender que, além do ordinário, além daquilo que está dentro do campo de visão dela, muitas vezes, ela pode ir muito mais além. Amém. Eu falo sempre que Deus, ele é muito criativo, né? E ele fez cada mulher de um jeito. Quando eu coloco hoje que um dos pilares do meu trabalho é a autenticidade, é para mostrar que Deus não fez você desse jeito por acaso. Toda mudança, primeiro, ela precisa começar com uma conversa. Toda mudança. E essa conversa é com quem já tem o futuro na mão. Eu falo sempre, quando eu estava vindo para cá, eu estava no telefone com uma pessoa da minha equipe, me pedindo um conselho para uma determinada coisa da empresa dela, uma outra empresa dela. E eu falei para ela assim, ela falou assim para mim, Mica, porque você tem tantas ideias assim que nos ajudam e tal, e a gente está precisando disso aqui para fechar essa conta. Nana. Eu falei, primeira coisa, vocês vão orar a Deus. Veja, ela já me conhece, ela saberia que eu ia em algum momento falar isso. Vocês vão orar a Deus, pedir para Deus enviar o que vocês precisam, não o que vocês querem. O que vocês precisam neste momento. Eu não queria voltar para a casa dos meus pais, mas eu precisava voltar para a casa dos meus pais. Eu não sabia. Um ano depois a gente descobriu que meu pai tinha câncer. Fez tratamento de 1 ano, nível 3 do câncer. Eu não sabia. Deus já sabia. Eu não entendia. Eu falava, eu não quero voltar, não quero voltar. Voltei. Foi bom? Foi. Foi doloroso? Foi. Toda transformação começa com uma conversa com quem escreveu o futuro. Porque toda transformação leva você para um outro lugar. Se você quer acertar neste lugar, pergunte quem fez o lugar, o caminho. Eu falo, veja, o caminho, ele é muitas vezes semelhante para muitas mulheres. Eu creio que muitas mulheres farão o mesmo que eu faço, terão uma voz que eu tenho. Eu creio que muitas mulheres Deus vai levantar dentro do empreendedorismo, dentro da psicologia, dentro de qualquer outra área, para ser um canal para outras mulheres. Então, o caminho é parecido, mas a caminhada não é igual. Eu precisei mudar de cidade, eu precisei reposicionar profissionalmente, eu precisei retornar para casa de pai e de mãe, coisa que talvez mulheres não precisarão, mas precisarão de outras renúncias. Eu fiz até um post recente demais, essa semana, que eu falava, né? Mulheres que estão em lutas que não precisavam. Tem mulheres que estão em lutas que não precisam, às vezes porque tomam decisões que não deviam. E que não são delas. Às vezes é uma decisão baseada no outro, né? Exatamente, e que não são delas. E aí eu trouxe um pequeno relato sobre mim e sobre o que algumas pessoas falavam a meu respeito, e eu dizia assim, mas as minhas renúncias não estão no e-book.
No e-book tá o caminho, o passo a passo para tu seguir. Mas por isso que eu falava, cara, eu tô errada, eu não posso omitir. Não é só isso. Essa mulher vai precisar de mais alguma coisa. Eu preciso falar o resto. E aí foi quando eu botei. As minhas renúncias não estão no e-book. Eu não sei se o que você tá dizendo que quer, Deus quer para você. Como faturar não sei quanto, né? Como ter uma carreira de sucesso. Não que você não tenha uma carreira de sucesso, mas talvez para umas Deus vai permitir franquear o negócio. Para outras vai ser só unidade e acabou. Eu não sei, então eu não posso chegar e prometer que você vai ser a nova milionária. Eu não sei se eu vou ser. Mas o que é que Deus nos ensina? O contentamento naquilo que Ele dá. Gratidão, né? A gratidão. É o contentamento, é o que Paulo diz. Eu sei comer, ter fartura, mas também sei viver na escassez. E aí é onde ele termina dizendo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver na fraqueza, na escassez. Por quê? Porque Deus me fortalece. Eu posso viver na abundância e na prosperidade. Por quê? Porque Deus me fortalece. É essa a essência do versículo. Mas o que é que as pessoas fazem? Tudo posso naquele que me fortalece. Só no lado bom. Não. É você estar lá na escassez e dizer tudo posso. Então, toda transformação começa com a conversa com Deus. Segunda coisa, toda transformação começa com o reconhecimento de quem você quer mostrar. De você. E aí onde eu entro falando de autenticidade e identidade. Você foi feita de um jeito. O meu jeito é esse. Tem gente que fala assim, ai, Mica, você deveria ser um pouco mais delicadinha. Nananã. Os moldes, né, que querem colocar. Aí eu falo assim, mas eu não sou, gente. Sou, gente, né? ela é super meiga, ela é eu super sou. É porque as pessoas querem que eu seja... Não vai rolar, gente. Não é o meu jeito, entendeu? Mas eu falo assim, mas Deus me fez desse jeito, talvez porque se eu fosse falar de Deus com aquela coisa, você ia dormir e ia dizer, beleza, Micaela, me fala aí do teu livro, vamos terminar. E ele não quer pessoas mornas. Ele não quer, né? Então, assim, tem coisas que eu digo, poxa, Deus, tu me fez desse jeito, então eu vou falar. Eu vou ser assim, né? A gente precisa entender quem nós queremos mostrar. E eu vou lhe dizer, mostre quem Deus te chamou para ser. Eu sou uma mulher mais extrovertida, mas sou lapidada nessa minha extroversão. Por quê? Porque não é de todo jeito, né? Eu tenho um senso de humor um pouquinho mais apurado. Tenho, porque Deus me fez assim. Não tem como. E, veja, eu fui fazer uma palestra que eu pensava, digo, meu Deus, eles falam todinho aqui. Eu quero soltar uma piada. Eu falo, não vai gostar. Mas era o meu jeito. Mas de um jeitinho de outro, soltei o povo. Bem leite. Né? Tipo assim, adaptada. Mas Deus fez de um jeito. Por quê? Porque Ele tem um propósito no nosso jeito de ser. Não é por acaso. Com as características, habilidades que você já tem. Exatamente. Né? E eu entendi isso. E eu falo sempre, uma forma de você honrar a Deus é sendo exatamente quem Ele te chamou para ser. Exatamente. Porque quando você se compara com outra mulher, a ponto de não amar quem você é, você também olha para Deus e diz assim, eu acho que o Senhor poderia ter me feito melhor. Que audácia da gente enquanto criatura, não é? Olhar para o Criador e dizer assim, acho que o Senhor podia ter me feito um pouco mais extrovertida como fulana, ou então um pouco mais feminina como cicrana, e Deus está dizendo assim, mas eu que escrevi a tua história e você é perfeita para o lugar que eu quero que você esteja. E assim, e seja grata, né? Tem uma frase, Micaela, que eu lembro, eu não sei se eu vou conseguir falar ela na íntegra, mas é mais ou menos assim, tenha clareza de onde você quer chegar, né? Saber de onde você quer chegar, mas honre a sua história, honre o que te trouxe até aqui. Então, assim, mais uma vez, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia é que estejam preparadas, né? Busquem preparação. Sim, em todos os aspectos, técnicos, comportamentais, emocionais, espirituais, para que quando essa oportunidade chegar até você, você esteja preparada para ela. E segundo, não queira algo que não é seu. Não queira aquilo que não é para você. Eu falo muito isso, eu lembro fortemente quando a aluna chegou para mim, ela no final do programa da mentoria, ela me mandou uma mensagem, ela disse assim, Aline, eu quero te agradecer, porque eu entrei aqui no programa buscando ser você. Buscando viajar, buscando ter a vida que você tinha. E nesse momento eu esquecia quem eu era. E eu entendi que a vida que você escolheu e tá tudo bem, olha que legal, é a sua. E são características que eu não estou disposta a viver.
Então, agora sim, eu vou viver o extraordinário, né? Exatamente, é isso. Daquilo que é pra mim. Exatamente. Então, achei super fantástico esse momento. Eu queria, Micaela, a gente já tá indo pro finalmente, gente, porque aquilo que é bom passa muito rápido. Que pena. Mas eu queria saber, né, um pouquinho mais sobre o seu livro. Fiquei sabendo aqui nos bastidores que a gente já tem um volume 2 de um outro cenário que ainda está sendo construído, tá, gente? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro Extraordinárias. Então, disseram que é pra eu botar assim, né? Vai, produção, vê se tá o foco aí, tá legal. Tá legal, assim, né? Pronto, gente, esse aqui é o meu livro. Mas vamos lá. Esse livro, ele é uma bênção, assim. Pra mim, foi um presente de Deus. Esse aqui é seu, tá? Mas pra mostrar pra vocês, eu vou falar um pouquinho. O livro se chama Extraordinárias, 365 reflexões para fortalecer a sua jornada empreendedora. Esse livro, ele contém 365 textos, certo? Cada texto tem uma mensagem para a mulher e ao final de cada mensagem tem um versículo bíblico que faz sentido com o texto daquele dia. Então, é uma espécie de devocional, tá? Para que a mulher ela tenha esse seu emocional, esse seu espiritual fortalecido todo dia. Esse livro, ele é muito falado com a empreendedora, com aquela mulher de negócio, tá? Boa. É bem interessante, assim, eu trouxe... Todos os textos foram feitos por mim. Eu escrevi esse livro, acho que em 9 meses, mais ou menos. E quando eu comecei a escrever, ele era um texto só para mulher, textos soltos, tipo de reflexão, né? E aí depois eu resolvi mudar o livro. Veio a pandemia, veio a doença do meu pai, então aí a gente não publicou. E aí eu aproveitei para mudar o livro, disse, não, posso fazer umas alterações? E aí eu coloquei versículo em todos os textos. Legal. Eu falei, não posso falar só isso. Mudei alguns textos. E aí está. Então, assim, é um livro que, para mim, é um presente de Deus. Eu acho que é a pequena pílula da sementinha, né? É a pequena semente, na verdade, que Deus... A pontinha do iceberg. Com certeza, que Deus quer plantar no coração das mulheres. O meu segundo livro não é como esse, não são mensagens diárias, na verdade, ele já está escrito. E é muito legal. É muito legal. É um livro que fala muito para a mulher também. Todo livro eu escrevo para a mulher, tá, gente? Mas, assim, ele, para mim, é mais do que especial. Não vou dar muito spoiler, não, mas ele já está escrito. Mas é um livro que vai transformar muito o coração da mulher, sabe? É o livro escrito todo em cima da história de Davi. E eu cito algumas outras mulheres, mas a história de Davi, assim, falando sobre autenticidade, sobre identidade, sobre perseverança, confiança nos processos. Legal. É tremendo, assim, vocês vão ser abençoadíssimas. Já está pronto, estou só nessa reta final de revisão, mas a publicação tá para novembro desse ano, tá? Mas esse aqui você já pode adquirir, tá? Depois deixa o link, tá? Para elas comprarem. Deixa o link disponível, tá? A produção aí. Com certeza. E também pode procurar você no esse Instagram. Aqui seu, gente, que aproveite. Tenho certeza muito que você vai ser muito abençoada. E o engraçado, Micaela, olha como Deus prepara tudo, né? Eu acompanhei todo esse processo de construção. Você vai compartilhando ali, né? Eu acompanhei todo esse bastidor aqui. E tá aqui, tá pronto. Verdade. É nosso, é uma conexão, né? E que honra estar aqui com você também. Porque a gente sempre finaliza o nosso podcast com, a gente chama de aquele momento rápido, que você traz um pouquinho sobre o que significa para você, né? E eu queria começar com a palavra extraordinária. Extraordinária. Dependência em Deus. Independência. Independência. Independência, para mim, é perigoso. Psicologia. Ai, novidade. Conexão. Importantíssimo. Sempre. Empreendedorismo. Desafio. Família. Base. Essência. E Deus. Tudo. Tudo. Micaela, eu sempre falo que o Ela Dá Conta é aquela frase, aquela crença, aquele momento, aquele pensamento reflexivo que te fortalece, né? Algo para dizer assim, caramba,
essa oportunidade chegou para você, diz sim, você dá conta. Uhum. É para você, né? Uhum. E eu queria que você trouxesse pra gente, se é possível, né, em rápidas palavras, um momento que você recebeu, um desafio que você recebeu, que você olhou e disse assim, eu dou conta. Uhum. Nossa, assim, interpretem da melhor forma isso que eu vou responder, tá? Mas eu não consigo pensar hoje na palavra desafio, acho que foi o que mais me dificulta para responder assim rápido. Porque quando a gente escuta desafio, a gente automaticamente remete a sacrifício. Desafio é algo sacrificante, né? Algo difícil. E não, às vezes desafio é só algo novo. Eu não teve assim na minha jornada, juro hoje, algo que eu olhasse e dissesse assim, nossa, ou ter medo de encarar e de ir. Não, tipo assim, vou falar da faculdade talvez. Por quê? Não porque eu achei que ela fosse difícil, mas porque eu pensei, poxa, 5 anos. Ai, Deus. Sala de aula. Eu pensei nisso. Eu falei, vou nada. Nesse sentido, talvez tenha sido isso. E aí eu disse, vou. E vou me formar já no final do ano. Então, passou muito rápido. Passa rápido. Então, não teve nada mesmo que me gerasse uma dor para decidir. Tipo, ai, que desafio. Sim. Né? Tem, mas acho que talvez a faculdade hoje. Muito bem. Micaela, para que esse encontro, né, acontecesse, nós tivemos o apoio da CIEG Soluções. Nós estamos aqui gravando diretamente de Recife, Pernambuco. CIEG Soluções Fiscais e Estratégias. O nosso muito obrigado aqui pelo apoio. E também a nossa patrocinadora, que é a JCF Motors, concessionária Caoa Chery em Caruaru, onde hoje, né, todos os veículos da Caoa Chery são 100% elétricos. E esse veículo que é seu, que toda mulher empreendedora, né, pode e deve buscar, está disponível para você na JCF Motos, concessionária Caoa Chery. Micaela, quero muito, muito, muito agradecer você pela disponibilidade em estar aqui. Rapidamente você se prontificou, viu, gente? Eu fui lá, aquela enxerida assim, vamos ver se dá certo. Eu queria muito esse momento aqui, que bom que está acontecendo, é uma honra para mim receber você aqui. E eu sempre gosto de finalizar pedindo a você que olhasse para aquela câmera ali, né, que com certeza tem muitas mulheres te ouvindo. Imaginasse como se fosse um estádio de futebol lotado de mulheres esperando a sua mensagem. E eu queria que você deixasse essa mensagem especial ao Dia da Mulher para essas mulheres que estão nos assistindo. Vamos lá. A mensagem que eu tenho para dizer para vocês é: aprendam a descansar em Deus, no mundo que mandam vocês tomarem decisões rápidas para terem aquilo que vocês acham que merecem. Se a gente não souber ter muito cuidado nesse discurso que a gente escuta, a gente pode acabar conquistando dores, conquistando traumas, conquistando ciladas, que não era o que Deus sonhou para nós. Quando nós, independentemente da área da nossa vida, seja no casamento, seja na vida profissional, seja nas finanças, seja numa transição de carreira, aprende a descansar para decidir, aprende a descansar para seguir, aprende a descansar para desistir. O resultado é muito melhor, porque aquele quem escreveu o seu futuro tem tudo que é bom, perfeito e agradável para você. Então, a mensagem que eu tenho para você é: aprendam a descansar em Deus. É isso aí, gente. Nossa, que encontro. Meu muito obrigada a você que esteve aqui com a gente, conectada. Curte essa mensagem, compartilhe para que mais mulheres sejam beneficiadas, né, com essa mensagem aqui, que eu tenho certeza que é a mensagem de Deus, né, Amém. Micaela? Para todas elas, para todas nós. Eu queria promover um brinde aqui às Vamos. mulheres extraordinárias, empreendedoras deste mundo afora. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.